Que Deus abençoe você, sua família. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus retrata a palavra de Jesus quando ele está lá no monte. Inclusive, dentro desse contexto, tem um sermão do monte. Então, naquele monte, ele ficou apacentando os seus discípulos, a multidão. E dali, dentre muitas recomendações, dentre muitas palavras de ânimo, de orientação, ele deixou esta oração. A oração que ele ensina aos seus discípulos. E no meio da oração, ele declara: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta palavra sobre oração, Jesus encerra dizendo: não nos deixe cair em tentação. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra que é viva, poderosa, eficaz. Palavra que traz sempre um novo ânimo sobre a nossa vida, traz sempre uma profunda esperança através da tua graça. Palavra que realmente nos fortalece, nos alimenta. Palavra, ó Deus, que realmente promove algo de sobrenatural dentro de nós. Ó Deus, através dela nós somos blindados contra o pecado. O próprio rei Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra, ó Deus amado, é aquela espada que destrói os dardos inflamados de Satanás. E nós te adoramos pela tua palavra, palavra verdadeira, fiel, poderosa, atual, palavra que nos faz bem, ó Deus, palavra que nos traz segurança ao nosso coração. Fala conosco, bendito seja o teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A princípio eu quero dizer para você que Deus não tenta ninguém. A tentação é a produção da ação do tentador. E o tentador das nossas almas, da minha e da sua, é Satanás. Então Deus, ele prova. Inclusive essa palavra nos originais gregos de tentação e provação são semelhantes. E nós discernimos dentro do próprio texto da palavra de Deus. A paz, querido Evaldo Sacramento. Então, meu amado, Deus, ele não tenta ninguém. Agora, Deus nos prova. Prova para depurar o nosso caráter, para aperfeiçoar a nossa vida, para trazer conhecimento, aleluia, e transformação do nosso caráter. Então, amado, o tentador é Satanás. É interessante que Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus onisciente. Antes que as coisas venham a acontecer, Deus já sabe que elas acontecerão. E você está a se auto-perguntar se Deus sabia, se Deus tinha conhecimento dessa pandemia, dessa praga mundial,
porque Deus não evitou. Muito pelo contrário. Eu creio que a intervenção de Deus é poderosa na terra. Deus dá livre arbítrio para o homem fazer aquilo que ele quiser. Mas daquilo que o homem fizer, ele dará conta a Deus. E na sua vida atual, ele sofre as consequências das suas decisões. Todas as decisões têm consequências. Decisões sábias, boas, decisões em Deus, só produz bênção. Mas as decisões fora de Deus, na carne, no pecado, só traz ruína na vida da pessoa. Então Deus, Ele sabe todas as coisas. Antes que essa praga viesse às nações, inclusive no Brasil, Deus já sabia. Mas Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. Saiba que Deus está neste negócio. Deus está nesse mistério. Mas a Bíblia diz que Deus faz a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e não serve a Ele. Deus pode todas as coisas. Não há impossibilidade para Deus, não é impossível. Porque Deus é onipotente, assim como Ele é onisciente, conhecendo as coisas antes de acontecerem. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Deus só não pode fazer uma coisa. Deus não pode praticar uma coisa, é o pecado, porque Ele é santo. O pecado jamais chega perto de Deus. A santidade de Deus destrói o poder do pecado. Então, querido, esse Deus que eu e você servimos, que nós servimos, é um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então nós temos que aproximar de Deus dizendo: Senhor, eu sei que tudo podes fazer. Tudo. Não há impossível para o Senhor. Deus está presente em todos os lugares. Ou seja, Ele conhece a situação de todos os lugares. Glória a Deus. Então, meu amado, não há lugar na terra, nos céus, não há lugar criado por Deus, que Deus não tenha conhecimento daquele lugar. Ele não intervém, como já falei, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Aonde estivermos, quando nós clamamos a Ele, Ele se manifesta para com a nossa vida. Amém? Aonde você estiver, em qualquer circunstância que você venha passar, ali se você levantar o seu clamor, Deus estará presente, se manifestando ao seu favor, através da sua graça. Amém? Então, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Enquanto Satanás, ele não tem esses atributos. Esses atributos, essas atribuições do caráter, somente o caráter de Deus tem. Somente Deus tem esses atributos. Amém? Satanás é completamente diferente de Deus. Satanás, ele é o próprio Lúcifer, que Deus criou, o anjo de luz. Então ele faz parte da criação. Lógico que Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E Lúcifer se fez diabo, Satanás, a antiga serpente e muitos outros nomes que a Bíblia dá para ele. Então, querido, Satanás não tem essa graça. Jamais, graças a Deus. Ele não é onipotente, porque mais que tem poder, ele é limitado. Em Lucas 10:19, Jesus falando para mim, para você, para todos os discípulos, Jesus diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e mal nenhum chegará à sua vida. Então aí está o poder de Deus sendo evidenciado, manifestado através da igreja. Porque através da igreja, esse caráter de Deus é manifesto. Glória a Deus. Lá em Marcos, glória a Deus, capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz, né, em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Então, o Senhor nos deu essa graça.
amém, da manifestação da onipotência de Deus através de nós. Deus agindo através de nós na sua onipotência. Então a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, venceu ao diabo e agora, aleluia, ele está subjugado à vontade do Eterno. Então, meu amado, o diabo está muito longe de ser igual a Deus. Misericórdia. Não dá nem para se questionar. Amém? Glória a Deus. Esse distanciamento, glória a Deus, ele não é onisciente. E por mais que ele saiba muitas coisas, ele não sabe de tudo. Ele não pode prescrutar o nosso coração, a nossa alma, a área dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É por causa disso que Satanás ele lança dardos inflamados, sugestões à alma do homem, para que esse venha, quem sabe, ser iludido pela sua proposta e cair no pecado. Deus não conhece o coração do homem salvo. Agora nós temos que zelar da nossa boca, porque através do nosso falar, amém? Através do nosso falar, do nosso agir, nós podemos abrir a guarda para Satanás. Por causa disso que o apóstolo Tiago diz: não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo não conhece a minha mente, a sua mente. O diabo não conhece o nosso coração, o nosso interior, porque ele está dominado pelo Senhor. Mas nós não podemos abrir brecha para Satanás. E uma das maiores brechas para Satanás conhecer algo da nossa vida é através da nossa própria boca. Por causa disso que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, sai do coração. E ele se compromete no reino espiritual. Aleluia, segundo a palavra que ele vem a falar, os argumentos dele. Então, amado, em nome de Jesus, ele não é onipresente, onisciente, onipotente, amém? Então nós vemos que só Deus é. Todas as coisas estão debaixo do governo de Deus, né? Nós não podemos expulsar Satanás daqui e o outro expulsar lá do Rio Grande do Sul, Satanás. Não, Satanás só tem um. Às vezes a pessoa usa a palavra Satanás para usar a palavra de demônios. Então, veja bem, são demônios. Satanás só tem um. Então ele não pode possuir uma pessoa aqui em São Paulo e possuir ao mesmo tempo uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, lá no Pará, no Recife. Misericórdia. Porque ele não é onipresente, querido. Agora são demônios que trabalham a seu favor, ao favor da desgraça do homem. E aí eles sim tentam as pessoas, e de muitas eles possuem a sua mente, os seus sentimentos, amém? Fazendo instrumento de miséria e desgraça naquela vida. Então, o que Satanás não quer que você saiba realmente é que ele não pode fazer nada contra o Filho de Deus. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Nós não somos filhos sem pai. Nós somos comprados por grande preço. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade exclusiva? Porque nós somos comprados para Ele e para sermos dirigidos por Ele, usado por Ele, e Ele fazer aquilo que Ele apraz o seu coração com a nossa vida. Uma propriedade, quando a pessoa tem um tipo de propriedade de um imóvel, aquele imóvel é dela, é dele. Glória a Deus. Então nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de anunciar as virtudes do Senhor, do Evangelho de Cristo. Então você é uma propriedade de Deus, e ninguém pode tocar na propriedade do Senhor. Você não pode deixar essa propriedade, não é, com a sua porta aberta para que demônios, espírito maligno venha
venha entrar na sua vida, né, perturbar a sua vida. Porque a Bíblia diz, onde habita o espírito de luz, não pode habitar o espírito de trevas. Misericórdia. Então, meu amado, em nome de Jesus, Satanás sabe que nós, como filho de Deus, amém, nós somos, recebemos autoridade, Jesus. Então ele não quer que você saiba, ele não pode fazer nada, porque ele não pode fazer nada na vida do filho de Deus sem a permissão do Senhor. Glória a Deus. Tanto é verdade que ele reclamou a Deus contra a vida de Jó. Olha, antes daquele fato que Satanás investiu contra a vida de Jó, que ele foi à ruína, ficou leproso, perdeu filhos, filhas, perdeu todos os seus bens, o homem mais rico do Oriente. Quando a pessoa fala que um homem é rico, uma pessoa é rica, ele é rico mesmo. Então, aquele homem riquíssimo, o mais rico do Oriente, Satanás, ele andava procurando alguma coisa na vida de Jó para pegá-lo, mas Jó, ele não dava trégua a Satanás. A Bíblia diz que ele apresentava sacrifícios pela família, quando seus filhos faziam festas. Então, ele pensava, quem sabe eles pecaram contra Deus. Ele apresentava os sacrifícios de ovelhas a Deus, amém? Para que Deus perdoasse os seus filhos. Jó é um tipo perfeito de família na palavra de Deus, no Velho Testamento. Nós vemos Davi foi um grande guerreiro, conquistador, um homem segundo o coração de Deus. Eu acho lindo, amo a vida de Davi, porém, Davi foi péssimo referencial de família, mas Jó foi especial referencial de família. Ele, nas madrugadas, ele se levantava para clamar pelos seus filhos e filhas, para que Satanás não tocasse na vida deles. Então, Satanás, ele estava à espreita da vida de Jó. No capítulo 33 do livro de Jó, Jó diz, espreitador dos homens. Com quem Jó está falando? Com o próprio Satanás. Espreitador dos homens. O que ficar à espreita? Ficar somente olhando, percebendo a vida da pessoa dia e noite, para ver se tem uma falha para destruir a sua vida. A Bíblia diz que Satanás anda em derredor da vida do homem, tentando a quem possa tragar. Tentando, porque é ele que tenta, insinuando, lançando desejos malignos no coração da pessoa, inclusive de crente. São setas malignas. E essas setas malignas, segundo a palavra de Deus em Efésios 6, verso 17 e 18, é somente a espada do Espírito da palavra de Deus que pode apagar os dardos inflamados de Satanás. Então, querido, aqui no livro de Jó, capítulo 1, Jó capítulo 1, versículo 10, você pode acompanhar? Glória a Deus. Capítulo 1 do livro de Jó. Glória a Deus. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Sabe quem está falando isso? É Satanás, porque ele foi acusá-lo na presença do Senhor. E ele disse para Deus, eu não consigo, eu sou o Satanás. O Senhor, você sabe quem eu sou, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu não consigo pegar a Jó. Por quê? Porque Jó era um homem que estava cercado pela graça de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então a Bíblia diz aqui no verso 10, veja bem, primeira coisa, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Então, nós somos como uma sebe, como um plantio
Então Deus, o agricultor coloca uma cerca em volta. Assim somos nós. Deus colocou em sua volta e em volta à minha vida uma cerca intransponível, onde Satanás, mesmo querendo, não pode tocar em nós, a não ser que deixemos de sujeitarmos a Deus e desviemos da sua palavra, porque o pecado torna o homem vulnerável à ação de Satanás na vida dele. O pecado atrai maldição, o pecado atrai demônios. Você já ouviu quantas vezes essa palavra? Então, querido, a Bíblia diz que o próprio Satanás falou para Deus: acaso não pusesse uma cerca em volta dele, segundo, da família dele e de tudo que ele possui? Então a vida de Jó está guardada, a sua família é guardada, os seus bens guardados, porque todos os bens de Jó que ele tinha, um homem riquíssimo, foi Deus que o deu. Então tudo estava guardado por Deus. Como hoje, querido, tudo que temos em nome de Jesus veio do Senhor, procede do Senhor. E se alguma coisa tenha na nossa vida que não veio de Deus, que saia hoje. Porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que almejamos vem de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então Satanás, ele estava endemoniado, porque ele não conseguia tocar na vida de Jó, porque Deus fez uma cerca em volta dele, da sua família e dos seus bens. No Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você está guardado, guardada, e essa guarda permanecerá segundo o seu testemunho, a sua busca, amém? A sua vida em Deus. Você não pode abrir brecha para Satanás, não deis lugar ao diabo. Você vai dizer: ah, mas o crente é muito fácil dar lugar a Satanás. É só começar a ouvir pessoas filiadas a ele, com o conceito deles, ideia deles, desejo deles. Você sabe que o pecado não é coisa ruim aos olhos da carne, mas o salário, a recompensa do pecado, que é a morte, amém? A separação do homem de Deus. Você pode entender isso? Diga amém, em nome do Senhor Jesus. E aí ele diz: olha, o Senhor Deus colocou essa cerca em volta dele, da sua família, dos seus bens. E ele continua: tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Satanás dizendo: Deus, o Senhor tem abençoado Jó em tudo o que ele faz. Então Jó, ele viu o centro da graça e da bondade de Deus. Deus, ele resolveu abençoar exageradamente a Jó. Deus amava Jó. Por que Deus tinha esse amor pela vida de Jó? Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz: olha, Satanás, eu conheço o meu servo Jó, eu conheço a vida dele. No capítulo 2, versículo 3, disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Capítulo 2, versículo 3. Você já reparou meu servo Jó? Na terra, que ele veio de rodear a terra, né? Não faz nada, desocupado, só traz miséria, pobreza, ruína. Ele veio de perambular pela terra, andar por ela. Você viu meu servo Jó? Você reparou? Não há ninguém nessa terra como ele. Segundo, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Para arruiná-lo sem motivo. Veja bem que quem fala do caráter de Jó é o próprio Deus. Deus se alegrava com a performance do seu servo Jó, com a sua vida, com as suas atitudes, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida de busca a Deus. Um homem que era o homem do altar. Ele cercava os seus filhos com ofertas a Deus,
sempre buscando a cobertura espiritual para a sua família. E aqui, meu amado, a gente vê, não é? O próprio Satanás teve que reconhecer que Jó era um homem tremendamente abençoado por Deus. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Glória a Deus, que maravilha! Até os nossos inimigos têm e irão testemunhar da bênção do Eterno sobre nós. Alguém disse ao meu respeito certa feita: eu não gosto dele, mas Deus tem abençoado a vida dele. Eu fiquei deverasmente alegre. Coitado dessa alma, né? Mas ele disse: olha, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dele. Mas Deus, nós reconhecemos que Deus tem o abençoado muito. Que maravilha! Olha, você se tornar agradável a Deus. Então, querido, a gente vê que Deus colocou uma cerca de proteção na vida de Jó, na sua família, nos seus bens. Assim, diante dessa situação, vemos que mesmo que o inimigo tenha a intenção de fazer o mal, ele tem que pedir autorização a Deus para tocar no Filho de Deus. Porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. Você pode dizer amém? Como é que ele vai tocar na propriedade de Deus? Glória a Deus! Então, querido, o Senhor ergueu uma muralha ao seu redor que é impossível ser ultrapassada. Existe uma muralha em fogo ao seu redor. Aleluia! Você está protegido pelos céus, você está protegido pelo Senhor, a sua casa está protegida pelo Senhor, a sua posteridade, os seus descendentes estão protegidos pelo Senhor, querido. Porque Deus é um Deus de gerações. Glória a Deus! Deus é um Deus de geração. Então, querido, em nome de Jesus, ao seu redor, ao nosso redor, existe essa muralha de fogo. E Satanás, por mais que tente furar essa muralha, ele não pode pular o muro. Ele não pode. O muro de Deus não. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele não entra pela porta. O dono das ovelhas entra pela porta do curral. Mas o inimigo não. O inimigo entra pelas brechas que as pessoas dão na sua vida. Mas se nós nos conservarmos, santificados, buscando ao Senhor, a cada dia essas brechas são reparadas. E o inimigo jamais terá acesso à nossa vida. Fica, no entanto, que você não seja tentado, atacado, incomodado. E Jesus falou: e não nos deixe cair em tentação. Por quê? Nós somos propícios a cairmos em tentação. Por causa de quê? Por causa da nossa alma. A área dos nossos desejos, da nossa vontade, glória a Deus, ela milita de tal maneira que às vezes vem sentimentos, desejos, que só Jesus sabe. Lá do quinto dos infernos vem ao nosso coração. Então são dardos inflamados, nós temos que resisti-lo e destruir esse dardo inflamado, ou esses dardos inflamados, para que não sejamos atingidos pelo inimigo. Então, amado, nós, quando Jesus mostra aqui para nós, né? Deus colocou um muro de proteção em nossa volta, em volta da igreja. Você veja quantas instituições, quantas etnias, quantas nações já foram desfeitas, destruídas. A igreja, ela permanece intacta até hoje. Porque existe uma palavra empenhada da parte de Jesus, que é o cabeça da igreja. Mateus capítulo 16, verso 17. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ninguém vence a igreja.
é a única entidade na Terra invencível. Grandes reinos, poderios mundiais, como o reino da Babilônia, reino medo-persa, reino grego, reino romano, que dominaram a Terra, com mais de 100 países dominando, debaixo do domínio deles. E aonde estão eles? Passaram. Mas a igreja não. A igreja e Israel jamais serão sucumbidos. Ninguém consegue destruir a Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Passam por lutas, por dificuldades, mas tem vezes que as pessoas querem destruir essa nação, os antissemitas. Não quer dizer que ele faça tudo certo, não. Mas é porque existe uma aliança. E essa aliança foi feita a Abraão. E Deus não quebra aliança. E esse povo chamado judeu, povo de Deus, eles terão o seu tempo. Esse povo terá o seu tempo, aonde Deus abrir a porta da oportunidade da salvação deles. Porque hoje a oportunidade da salvação é para os gentios e aqueles judeus que quiserem aceitar a Jesus. Mas como nação, não chegou o tempo dos judeus. Que maravilha, querido. Eu fico alegre com essas coisas quando começamos a meditar na palavra de Deus. Então você é igreja do Senhor. Você é filho do Eterno. Você foi redimido, amém, pelo sangue do Cordeiro. Nós somos incomodados. Satanás é inconveniente. Ele promove coisas para tirar a gente do sério. Mas nós temos que vigiar e não cair nas astúcias e ciladas do diabo. Deus, o Senhor, jamais permitirá que você seja sobrecarregado dessa força espiritual, porque você está guardado, protegido de uma cerca de fogo, aleluia, que Deus colocou ao redor da sua vida. Então, quando o inimigo bater a sua porta, diga: Pai, o Senhor atende a porta para mim. Porque quando ele bater na porta do seu coração, quem vai estar lá é o Senhor Jesus. Porque ele veio e fez morada em nós. Já pensou? Satanás está doido para pegar o coração da gente. Quando ele esbarra, quando ele vai ao nosso coração, quando ele vê o nosso coração, ele vê o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, que colocou o próprio Satanás debaixo dos seus pés. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, querido, em nome de Jesus, quando o inimigo bater a sua porta, diga para o Senhor: Jesus, atende a porta. Mete a espada de fogo. Afugenta o inimigo. Se alegre porque Jesus está na sua vida, na sua casa, na sua família, para resolver qualquer situação. Nem o anjo, nem o arcanjo enfrentou ao diabo. Quando ele desceu com a bênção depois de 21 dias, que o próprio Satanás estava prendendo nos ares, a bênção do profeta Daniel. Quando o arcanjo viu a Satanás, ele disse: Satanás, o meu Deus te repreenda. E ele abriu os ares, ele trouxe a bênção à vida de Daniel. Você diga para ele: Satanás, demônios, o meu Deus te repreenda. E em nome do Senhor Jesus eu te dou uma ordem: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da onde eu estou, porque aonde eu estiver, Satanás jamais poderá estar. É certo que a tentação vai chegar, tanto que o próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer e beber, 40 dias com as noites, ele não comeu nem bebeu. Qual era a maior necessidade de Jesus? Era comer e beber. Mas em nome de Jesus, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus,
Ele disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, do Eterno, do Deus Eterno. Glória a Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra. Então a tentação vem, querido. Então, aleluia, Ele já nos ensinou: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair. Mas se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. Amém? Então, quando você for tentado por Satanás, lembre-se que Deus nunca vai deixar que você tenha mais do que pode suportar. Deus não manda o frio maior do que a sua cobertura, maior do que o seu cobertor. Toda tentação vem ao alcance da nossa resistência, segundo a graça e o poder do nome do Senhor Jesus. Então, meu amado, Ele sempre tem uma saída. Deus é o seu muro de proteção. Diga nessa hora com fé: Deus, Tu és o meu muro de proteção. Tu és o muro de proteção da minha família. Tu és o muro de proteção do meu casamento. Tu és o muro de proteção da igreja. Tu és o nosso muro de proteção. Glória a Deus! Porque nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Vamos orar? Amém? Glória a Deus! E nunca se esqueça que existe um muro de proteção ao seu redor, que Satanás não pode entrar. Você tem que preservar, guardar esse muro, guardar o seu coração somente para Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, nessa tarde e noite, pela tua palavra. Senhor, as tentações vêm, mas com elas também vem o teu refrigério, o teu refúgio, a tua graça, a tua força para vencermos os dias das tentações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez um muro de proteção ao nosso redor. O Senhor fizesse um muro de proteção em volta da tua igreja. Senhor, o próprio Satanás declara para o Senhor, dizendo: o Senhor colocou um forte muro em volta de Jó, em volta da sua família, dos seus bens, e tem prosperado esse homem. Eu creio que esta é a visão do Senhor para a igreja: ter o teu povo protegido em volta desse muro de proteção, dia e noite, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam o nosso redor e nos livra e nos guarda. Livra o teu filho, a tua filha, de toda essa tentação, de todo desejo maligno, de toda atitude maligna, de toda proposta maligna. Senhor, entra com providência agora, quebra toda a força da tentação. Aleluia, que os anjos venham servi-lo, Pai. Que os anjos venham servi-la, como aconteceu com o Senhor naquele deserto. Após o Senhor vencer a tentação, os anjos vieram e serviram ao Senhor. Aleluia, dando graça debaixo de toda a sua necessidade física. Assim também, ó Deus, que a tua graça seja sobre o teu filho e a tua filha, e todas essas tentações sejam dispersas, destruídas, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Deus é o muro de proteção ao meu redor, ao seu redor, ao redor da igreja. Amém, queridos? Que bênção quando recebemos uma palavra de Deus assim. Que maravilhas. Glória a Deus. Você, aleluia, propriedade exclusiva de Deus. O Senhor comprou você e eu por grande preço. Preço impagável. Não temos como pagar. Aleluia. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém.